Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, né, vamos agora para a nossa 11ª aplicação de leis de Newton, que vai ser, né, determinar, né, calcular qual que é a tensão ao longo de uma corda quando essa corda possui massa, ok? Então, esse aqui vai ser, né, basicamente, né, o único contexto envolvendo cordas, né, desse nosso estudo de Física 1, que a corda vai ter massa. Porque, como eu comentei com vocês, né, sempre que a gente pega cordas com massa, a tensão depende, né, varia de ponto a ponto. O fato de a gente tratar cordas como sendo, né, com massa desprezível faz com que a tensão seja mantida ao longo dela. E aí, no caso, essa nossa 11ª aplicação é exatamente para a gente ver, né, como é que fica a tensão em uma corda quando ela tem massa, ok? E também mostrar como é que seria a análise que a gente teria que fazer caso você estiver analisando, né, caso você esteja analisando uma situação mecânica que a corda possua massa, ok? Então, vamos lá, né? Aqui é bem rápido, na verdade, é bem simples. Né? Ou seja, né, calcular a tensão em uma corda com massa não é nada de outro mundo. O chato é você incorporar isso nos problemas para trabalhar com a dinâmica da corda. Porque, enfim, cordas com massa nos sistemas mecânicos tornam a análise um pouco mais complicada, mas para poder analisar somente ela, né, num contexto estático, que vai ser o que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, para calcular somente a tensão é algo bem simples. Então vamos lá, né, aqui eu estou supondo que esse retângulo seja a corda, ok? Como a corda tem massa, que eu desenhei ela com uma certa espessura, meio que para passar essa ideia. Então, tá aqui a nossa corda, né? Eu prendi ela aqui em cima e, enfim, ela tá estendida. Né? No ponto de vista intuitivo, o que a gente espera? O que a gente espera é que quanto mais aqui, né, próximo do ponto em que a gente amarrou lá em cima, maior seja a tensão. E quanto mais embaixo a gente for, menor vai ser a tensão. Isso é o esperado, como ela tem massa. Por quê? Porque, de uma certa forma, né, a tensão aqui na corda é gerada pelo próprio peso dela. Agora, quando a gente vai pegar uma parte, né, da corda aqui para baixo, o peso que ela tem que sustentar é bem menor do que uma parte aqui de cima, que tem que sustentar quase a corda inteira. Então, enfim, né, essa análise que eu estou fazendo é daquela natureza, né, que eu comentei com vocês, de que vale a pena a gente devagar um pouquinho sobre os problemas antes de resolver, né, para que a gente saiba, né, para que a gente consiga pelo menos ter uma ideia se o tipo de análise, né, se o resultado final que a gente obteve faz sentido ou não. Então vamos lá, como é que a gente faz para determinar a tensão da corda? Bom, aqui obviamente eu primeiro tenho que especificar os parâmetros dessa corda. Né? Vamos supor que essa corda tem uma massa m, ok? De forma que essa massa m está distribuída ao longo da sua extensão, ok? Então ela tem um comprimento aqui, que eu vou chamar de comprimento L, ela tem uma massa m e ela tem uma densidade ρ. Eu estou supondo aqui que a corda ela é uniformemente, né, tem massa uniformemente distribuída. Né? É o mais comum, é o mais normal. Não tem por que a gente pensar que a corda tem uma distribuição que não é uniforme. Dá para fazer também. Raciocínio é análogo, só que aí a gente vai ter que fazer algumas integrais, mas só dificultaria sem ter nenhum apelo muito físico para a coisa. Ok? Então vamos lá, né? A pergunta é: qual é a tensão em um ponto intermediário aqui da corda? Ou seja, se eu escolho um sistema de coordenadas y partindo daqui de cima e eu indexo esse ponto da corda como sendo ponto a uma distância y do início, qual é a tensão na corda nesse ponto y? Essa aqui vai ser a pergunta que a gente vai responder. Bom, para a gente determinar qual que é a tensão aqui, a gente tem que, de alguma forma, fazer uma análise com a segunda lei de Newton que apareça a tensão. Qual que vai ser a ideia? Vamos lá, se eu quero saber qual que é a tensão deste ponto daqui, o que eu vou fazer? Vamos considerar um pedacinho minúsculo de corda que tem ali no meio, ok? Imagina que eu pego aqui um pedacinho muito pequenininho de corda aqui, ok? Tão pequenininho que ele está praticamente no mesmo y, ele tem uma largura aqui dy, infinitesimal, né? Vamos lá, esse pedacinho daqui, ele está submetido a duas forças principais, ok? E não só submetido a duas forças, mas ele também está em equilíbrio, o que implica que essas duas forças, que têm direções e sentidos, né, que têm a mesma direção, mas sentidos contrários, têm que ter o mesmo módulo na prática. Então vamos lá, quais são as forças que ele, né, está submetido, que esse pedacinho de corda está submetido? Primeiro, olha só, essa parte aqui de baixo da corda, né, da corda abaixo dele, é ele que está segurando, certo? Todo esse pedaço aqui de corda, ele está segurando e está puxando ele para baixo. Né? Consequentemente, aqui existe uma força para baixo, que é a força-peso de toda essa parcela da corda aqui embaixo. Agora, qual que é a força-peso dessa parcela daqui? Força-peso é fácil de determinar. Olha só, esse trecho daqui, ele tem um comprimento que é L menos Y. Consequentemente, essa força-peso daqui que surge, né, deixa eu tirar esse pontilhado para poder facilitar um pouco a análise, essa força-peso que surge vai ser a força-peso aqui de baixo, que vai ser ρ, que multiplica L menos Y, que é a massa desse trechinho daqui de corda, vezes a gravidade. Essa é a força que puxa esse pedacinho daqui a uma posição y para baixo. Em compensação, também tem uma força que puxa ele para cima,
certo? Qual é essa força que puxa ele para cima? É exatamente a tensão na corda. Isso porque a tendência desse pedacinho é ser levado para baixo, dado que esse pedaço de corda aqui para baixo está puxando ele para baixo com a força-peso deles. Agora, essa corda daqui está fazendo o quê? Ela está segurando, ela está exercendo uma força nesse pedacinho para manter onde ele está. Que tipo de força que faz isso? Exatamente a tensão. É a força exercida pela corda, ok? Então, esse cara daqui é a nossa tensão no ponto Y, né? Exatamente porque a tensão no ponto que a gente está. Agora, esse ponto daqui está em equilíbrio. Consequentemente, a força resultante sentida por esse cara é igual a zero. Né? Exatamente porque a corda, por hipótese, está em equilíbrio. Consequentemente, as forças que apontam para cima têm que ser iguais às forças que apontam para baixo. Ou seja, a tensão em Y ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a ρ L menos Y vezes G, que é a tensão, né, em pontos intermediários aqui, né, para uma posição Y qualquer dessa corda. É bem simples a análise, na verdade, né, bem tranquila. E perceba que ela mantém um pouco não, né, ela mantém completamente aquela intuição que a gente tinha. Vamos lá, qual que é a tensão em Y igual a zero? Em Y igual a zero vai ser ρ L vezes G, que é a mesma coisa que o quê? Massa da corda vezes gravidade, ou peso da corda. E faz sentido, né? Porque esse ponto daqui, a tensão é gerada por todo o peso que está puxando para baixo, de fato. Agora, quando a gente pega esse carinha daqui, esse cara daqui ele não está sustentando nada, absolutamente nada. Então, né, qual que seria a ideia aqui da tensão? A tensão, né, no caso aqui, em Y igual a L, vai ser igual a zero. E de fato faz sentido. Porque como ele não está sustentando nada, então a corda não vai ficar tensionada nessa parte lá de baixo, né, gerando exatamente esse T, né, em Y igual a L igual a zero. Então, tá aqui essa nossa expressão. É uma aplicação bem rápida, na verdade. Né, de maneira geral, quando a gente pensa, né, como é que fica a tensão em uma corda quando ela tem massa, normalmente a gente pensa que é um problema muito mais complicado, muito complexo, pelo fato de que a gente sempre trata cordas com massa desprezível, mas não. A dificuldade não é calcular a tensão da corda em situações dessa, né, que são situações estáticas e tudo. O problema é quando a corda ela está acelerada, né, porque aí a gente não pode mais afirmar que a força restante é igual a zero, e também a interação dela, né, da corda com massa com outros sistemas. Aí o problema fica muito mais complicado. Okay? Mas aqui, né, enfim, essa aplicação foi só para poder mostrar como é que a gente consegue tratar aqui no caso a corda, né, com massa. Então, tá aqui, né, um exemplo bem simples, mas eu acho que, né, com a sua importância. Mas bom, dado isso, vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês então na próxima aplicação.